Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver vendo nesse vídeo. Meu nome é Emily Silva de Souza, sou aluna da Universidade de São Judas Tadeu, no sexto semestre, na Moca, no período noturno, com a orientação da professora Cíntia. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de arte, o que é conceito, a definição da arte, um pouquinho da história, dos tipos de artes que a gente tem hoje em dia, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Bom, e o que seria a arte, tá? A arte aí, como a gente pode estar dando uma olhadinha, né? A história da arte é vista como uma área do conhecimento que aborda as diversas manifestações artísticas do ser humano ao longo da sua trajetória no planeta. Podemos dizer que tais manifestações se dão por meio de dança, música, teatro, entre outros que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. A arte está relacionada às primeiras formas de expressão humana e, dependendo do local e momento histórico, se manifestou de diferentes maneiras. O importante é ressaltar também que esse campo do saber está em constante construção, não sendo algo estático, mas sim arquitetado a todo momento. Todo momento a arte muda. Uma coisa que antes não pode ser considerado arte, hoje já se considera. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Historiadores utilizavam a arte como uma poderosa ferramenta para o entendimento dos povos. A gente vai ver um pouquinho também no período pré-histórico como são descobertas, né? Como a gente sabe a história de cada um. E para tornar seu estudo e compreensão mais acessível, a arte foi então organizada por períodos, movimentos e vertentes. Bom, para começarmos, a gente tem a pré-histórica, né? A pré-histórica ela é antes da escrita, a gente conhece ela como antes da escrita. E vamos primeiro falar um pouquinho dessa imagem que a gente vê aí na tela. Essa imagem era retratada como uma mulher que era dada como fértil, que ela tinha que ter ancas largas, que era o quadril largo, e os peitos grandes para poder alimentar as crianças. Essa era uma mulher ideal da pré-histórica, digamos assim, pelo que eu pesquisei e pelo que eu estou passando para vocês, tá? Antes da invenção da escrita, né, o ser humano já produzia essa arte. E tudo que sabemos sobre essa civilização da pré-histórica foi descoberto pelos pesquisadores através da análise de objetos e pinturas. A pré-histórica, por exemplo, antes da escrita, a gente pode pensar em, por exemplo, nas esculturas que a gente vê nessa imagem, ou, por exemplo, nas pinturas das cavernas, que a gente vê até hoje, né, até no Brasil, em fora, Brasil afora, em outros países. Esse período da humanidade foi bastante longo, então ele foi dividido por 3 etapas. O Paleolítico Inferior, que foi 500 mil anos antes de Cristo, o Paleolítico Superior, 30 mil antes de Cristo, e Neolítico, tá? Foi 10 mil antes de Cristo. Foi na época no Paleolítico Superior que se descobriu as primeiras expressões artísticas, como a arte rupestre, que ela foi a primeira expressão foi descoberta na França, tá? E bom, a gente também tem a arte na antiguidade, que a gente pode ver essa figura. Essa figura é uma figura de Rômulo e Remo, quando eles estavam tomando leite, né, na loba, que o nome dela era Capitolina, e foi aí que começou a história de Roma, tá? A gente pode até trazer um pouquinho da história na nossa próxima aula. É muito legal, eu gosto bastante de estudar isso. E foi a partir da invenção da escrita. A antiguidade, ela já corta o período da pré-histórica como separação de onde sabia onde não tinha escrita, que vai até as primeiras expressões arte cristã, que é a próxima depois dessa, e nessa época as civilizações eram bastante marcadas pela simbologia. E foi nesse tempo que surgiram a arte celta, a arte grega, a arte romana, que bastante gente conhece hoje em dia, né? A mesopotâmica e a egípcia também, uma delas, né? Bom, a próxima que a gente vai ver é a arte medieval, que já era dada como arte cristã, tá? E, bom, vamos falar um pouquinho dela. Ela foi produzida durante a Idade Média, entre o século V e o século XV, durou bastante tempo, né? E a Igreja Católica ditava as regras na Europa e toda a produção artística estava ligada à religiosidade, como a gente pode se ver nessa figura, né? Que é como se tivesse Maria segurando Jesus, por exemplo, né? E a próxima imagem que a gente já vê já é da arte renascentista, que essa imagem aí é do Nascimento de Vênus, né? Ela foi produzida em 1483
de Sandro Botticelli, que é uma das mais icônicas da arte renascentista, né? Quando a gente vai, talvez, em um museu ou alguma coisa assim, ou até mesmo buscando na internet, né, as imagens assim, históricas, é uma das que mais aparece, bastante gente conhece. O Renascimento é compreendido como o período após a Idade Média, depois que a arte cristã passou, que a arte medieval passou. Ela nasceu na Itália, no século XV, quando terminou a outra também, e foi uma época de grande efervescência cultural, artística e intelectual. As obras produzidas nesse momento traziam novos anseios e sentimentos, diferente de tudo que já tinha se visto, né? O renascentismo trazia a valorização e a exaltação do ser humano, ele exaltava o ser humano e tinha como base o antropocentrismo, né? Ao contrário do pensamento medieval, que enxergava Deus acima de tudo, teocentrismo. Então, na arte renascentista, o ser humano era o centro, diferente da arte medieval, que era dada como Deus acima de tudo, né? Essa é uma das mais aclamadas, digamos assim. Bom, a próxima que a gente teria é a arte pré-colombiana, que tem exemplares expostos no museu, que esse museu ele fica no Chile, tá bom? A arte pré-colombiana, que pouca gente conhece como marco, ela é definida como a produção artística e cultural dos primeiros povos da América espanhola antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente em 1492. Faz tempo, hein? Considera-se manifestações artísticas dos povos e peças com funções religiosas e decorativas. Bom, aí nessa imagem também tem isso. Aí são deuses deles e tudo que é da religião da arte pré-colombiana. Ela considera-se manifestações artísticas dos povos ameríndios, as peças com funções religiosas e decorativas. Através do estudo da arte, foi possível classificar e distinguir os povos que viveram na América Latina, tá vendo? Às vezes a arte não é só um quadro, às vezes a arte, ela, como a gente pode estar vendo nessas imagens, ela marca um período, ela conta uma história, então não é só um desenho, por exemplo. Muita gente pensa que é só isso, né? É só um desenho, é só um quadro, é só uma estátua, por exemplo. Mas não, ela marca todo um período histórico. Tudo tem a sua história por volta, né? Todas as peças de expressões arquitetônicas que, por exemplo, da arte pré-colombiana. E através do estudo da arte foi possível classificar e distinguir os povos, como eu já tinha dito, e compreender suas culturas específicas. Então, por exemplo, a gente conhece os incas, os astecas e os maias, né? Que tem lagos com o nome deles, tem cidades, né? A cidade abandonada lá, que eles tiveram que fugir também, tem o nome deles. E aí a gente já tem a arte na chamada Idade Contemporânea, tá? Esse é o nome dela. Que esse quadro aí, que vocês podem estar vendo, é a Liberdade Guiando o Povo, tá? Ela é de 1830, de Delacroix, então ele é francês, eu acho, e é uma obra do romantismo que ilustra a Revolução de isso mesmo, ele é francês, em 1830. Ela, então, o marco dela, como a gente pode estar vendo já, era a França, né? Compreende-se a fase que começa a Revolução Francesa, em 1789, estende até os nossos dias. Uau, tá vendo? A Idade Contemporânea continua até hoje. Os principais acontecimentos desse período foram a Revolução Francesa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Então, muita coisa aconteceu durante a Idade Contemporânea. E as vertentes artísticas, né? O centro, a gente pode estar falando um pouquinho mais dessa. Depois é o neoclassicismo, o romantismo e o realismo, tá bom? Era tudo isso que acontecia nessa época. Nessa época acontecia muita coisa, dá até outra aula pra gente. Bom, o próximo seria a arte moderna e o modernismo, tá bom? Opa, o slide está trocando aqui. Essa aí é a primeira figura que a gente vê. É um autorretrato de nada mais nada menos que Pablo Picasso, tá? Esse quadro foi feito em 1907. E a gente considera a arte moderna as manifestações artísticas que desapontaram na Europa no final do século
e estenderam-se até o meio do século XX, né? Do século XIX, mais ou menos, até o século XX. Com o final da Segunda Guerra, eles integram o modernismo, né? A pintura, a escultura, a arquitetura e a literatura. Bastante coisas. E temos até as vanguardas europeias, né? No quesito do modernismo. Que diversas correntes artísticas surgiram por conta da guerra, por conta de revoluções que aconteceram nesse tempo. E damos o nome vanguardas europeias e essas vertentes. A palavra vanguarda, ela vem do francês. O francês foi bem marcante, né? Na maioria das nossas manifestações culturais, vem de avant-garde, que significa guarda avançada, sugerindo o pioneirismo nas artes. Ela é bem pioneira, tudo que ela fazia. E esses movimentos são, portanto, manifestações inovadoras de arte e foram responsáveis por grandes transformações na maneira de se expressar e de compreender obras artísticas. Temos o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, entre outras artes, que eu acho que se fosse ter que estudar, seria mais para frente, bem mais para frente, tá? E temos a última arte, não menos importante, que é a arte contemporânea ou arte pós-moderna, tá? Esse é um monumento mínimo, é uma obra de arte contemporânea de uma artista brasileira chamada Nelly Azevedo. As produções artísticas produzidas a partir da Segunda Guerra são designadas contemporâneas, né? Ou seja, de hoje. E hoje é essa denominação que perdura para produções atuais, também conhecida como pós-moderna. Ela pode ter esses dois nomes. Isso porque a palavra contemporânea tem origem no vocábulo do latino contemporâneo, que é a união de dois termos, com e tempo, significado, então, que ou quem do tempo atual. Então, é bem atual. É o que se faz, como se faz. E na arte contemporânea, o conceito por trás das obras adquiriu significado maior e o contexto social globalizado afeta diretamente a expressão dos artistas e a fruição do público, né? Eles dão um olhar assim diferente ao tanto de gente em volta, não sei se vocês conseguem ver, quando a artista está fazendo a sua pintura, a sua obra. Então, ela desperta mais o olhar do público. E essas manifestações se desenvolvem em diversos campos, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Que é a arte conceitual, arte povera, entre outros tipos de arte. O pop art, o abstrato, arte urbana, o grafite, o body art. Body art, para quem não sabe, é aquelas artes corporais, aqueles desenhos corporais que as pessoas fazem, né? E temos também um pouquinho da arte no Brasil, né? Como que era tudo isso no Brasil, né? A gente falou tanto da França, por exemplo, que às vezes é difícil pensar, nossa, né? Como que estava no Brasil tudo isso? Essa aí a gente vê é uma pintura de A Boba, da Anita Mafaldi, que era brasileira, à esquerda, e o autorretrato da Tarsila do Amaral à direita, tá bom? Temos duas grandes artistas presentes no nosso slide, na nossa aula. E no Brasil, a produção artística acontece desde antes da chegada dos portugueses, olha só. Foram encontradas pinturas rupestres de até 15 mil anos no estado do Piauí, na Serra da Capivara, entre outros sítios arqueológicos, né? Acontecia bastante obras artísticas, mesmo antes da chegada de Portugal. E as manifestações artísticas são diversas no Brasil, né? A gente tem várias manifestações artísticas. Temos datas comemorativas para isso, temos o frevo, temos o forró, que é um tipo de dança, é uma arte, temos o carnaval também. São várias coisas que nós temos, né? As manifestações, nos momentos históricos do país, são a arte indígena, o barroco, o romantismo, o realismo, o naturalismo e simbolismo. E a arte contemporânea brasileira, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de artes, tá? E que a gente tem bastante figura para a gente saber, cada uma é um jeito diferente de mostrar para vocês. Então, o primeiro que a gente tem é a música, né? Vamos falar um pouquinho sobre a música. Eles têm o poder de despertar sentimentos variados.
todo mundo sabe, favorecendo o equilíbrio mental e o bem-estar. A música está presente no nosso dia a dia a partir do momento que nascemos, desde as canções de Niná que cantavam pra gente, né? Até os últimos dançantes que ouvimos numa festa, por exemplo.